Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a minha participação na Mostra Internacional de Teatro, aos convites, enfim, ao convite feito por Antônio Araújo e Guilherme Marques. É uma oportunidade e um prazer muito grande poder estar aqui e dialogar, enfim, e poder assistir e refletir sobre os espetáculos contemporâneos que estão na mostra. Entendo que há uma importância muito grande também do evento, em nível nacional, nesse sentido, ainda que tenha uma grande riqueza, né, a cidade de São Paulo, pela sua produção e a vinda de espetáculos estrangeiros, é uma oportunidade, na verdade, essa é a relação que se estabelece com a reflexão, eu acho, né, a possibilidade de pesquisadores de diferentes regiões, de programas de pós-graduação, como é o caso que vem acontecendo aqui, a convite do Mencarelli e da Silvia Fernandes, que eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Nesse sentido, também, a ideia de que existe uma aproximação não só de pesquisadores, mas também uma aproximação de pesquisadores ou de diferentes âmbitos e de pesquisadores com artistas, né? Ou seja, acho que, a meu ver, há uma relação, digamos assim, de especificidade também do evento. Eu morei aqui em São Paulo de 94 a 98, tive a oportunidade de frequentar em alguns momentos algumas mostras e festivais, né? Lembro do Festival Internacional de Artes Cênicas, né, organizado pela Ruth Escobar, ainda que não tenha, digamos assim, a idade para ter assistido aos festivais que ela organizou anos antes, mas tive a grata satisfação de, naquela ocasião, ainda assistir a alguns espetáculos que vieram aqui. E agora me parece que esse retorno, né, digamos assim, nesse sentido do evento, é um retorno imprescindível para a cidade de São Paulo. Por outro lado, gostaria ainda de dizer que, ainda que em alguns momentos o âmbito intelectual, digamos assim, paulistano possa ser ou parecer reiterativo ou digamos assim, não quero também me expressar mal, mas autorreferente, não é? Por outro lado, entendo que esse tipo de iniciativa vem de encontro exatamente a essa noção, né? Tenho tido a oportunidade de contribuir e, nesse caso, gostaria também de salientar a presença do Itaú Cultural, né, com quem tive já, em várias ocasiões, a oportunidade de contribuir tanto para a enciclopédia de teatro, quanto para o próximo ato, com as suas versões, com as suas iniciativas regionais ou mesmo nacional, né, que acaba fomentando a produção do conhecimento nesse sentido, não só congregando artistas, pesquisadores, mas também produzindo conhecimento através de publicações e de material que os pesquisadores e participantes escrevem e postam, né, e na sua página. Então, nesse sentido, me sinto um pouco em casa aqui, em função desse retorno, né? Gostaria de agradecer também, no caso, a Sônia Sobral, que tem sido também impagável, né, nesse aspecto. Bom, ditas essas primeiras impressões ou de apresentação, eu gostaria ainda de dizer que é um desafio para mim estar aqui, pelo convite que o Fernando Mencarelli e a Silvia Fernandes fizeram, da realização de uma pesquisa, de se debruçar sobre um conteúdo, na verdade, uma temática que até pouco tempo atrás eu não dominava. Então, acho que como muitos outros, ou vários outros colegas meus, né, imagino eu, de dar conta de um material, de uma pesquisa, né, em pouco tempo, e que eu tive a grata satisfação coincidente, né, de, algumas semanas atrás, ter uma viagem prevista para Istambul, e como eu tenho aqui que falar justamente da minha pesquisa a respeito do teatro turco, surgiu tanto a viagem quanto a pesquisa, e eu acabei juntando as duas coisas. Então, se a gente entende que, pela fala do Rainer Miller, né, de que a gente aprende, a aprendizagem, ela se dá exatamente, ou ele diz que só se dá, né, enfim, mas só se dá
daquilo que a gente experimenta, daquilo que a gente conhece, né? Então eu queria também fazer da minha fala uma fala dessa narrativa, dessa aproximação de uma outra cultura, que é uma cultura que eu até então não tinha a menor noção do que se tratava, né? E que, por outro lado, justamente pelo seu distanciamento, pelo seu aspecto geográfico, né, cultural distante, né, da minha região, e por sua geografia também próxima do Oriente, então, por congregar, na verdade, né, diferentes culturas lá, porque a Turquia é muito rica nesse sentido, o teatro turco e a dança turca, né, acaba sendo, então, a minha fala, a fala de uma experiência de alguns dias, poucos dias que eu passei em Istambul, né, gostaria de ter passado mais, mas que já pude aproveitar e assistir a um espetáculo do estúdio Oinoculare, né, que é o grupo que traz Prometeu na mostra, Antiprometeu, e tive a oportunidade de assistir a um espetáculo que está no repertório do grupo, que se chama Fear of Darkness, né, ou seja, o medo da escuridão, que é de 2008, mas que continua em repertório na companhia. Então, num primeiro momento, eu que absolutamente não tinha até então contato, né, com a dança turca, ou com o teatro turco, com o universo turco, né, quer dizer, esse olhar para mim é um olhar de estrangeiro, né, por um lado, e ao mesmo tempo que é um olhar de estrangeiro, é um olhar que tenta estabelecer hipóteses e que se pergunta coisas que são óbvias, né, talvez conhecidas para várias pessoas, mas para mim acabo me indagando coisas. Por exemplo, ontem eu cheguei para assistente de direção do espetáculo, que chama-se Ayşe, e perguntei para ela quantos muçulmanos tem no grupo, né? Vocês são muçulmanos? Ela disse, 2 são muçulmanos, 2 são judeus turcos, 2 são católicos, 2, mas eles são muçulmanos, mas eles não são praticantes. O meu olhar, né, de estrangeiro, como não são praticantes? Isso existe, né? Ou seja, para mim, que sou um católico não praticante, né, que é algo comum na minha visão, nesse sentido, né? Ou seja, para mim, ser muçulmano, enfim, exige, né, uma prática e uma apropriação de forma diferente, mas, de qualquer maneira, entendo que eles lá lidam com relações, com uma diversidade cultural, né, e por isso, a primeira questão que me traz o espetáculo é por que ele está na mostra, né? Até tem uma certa sutileza, mas uma dubiedade no texto, né? Ou seja, no sentido de que, do meu artigo, que foi publicado, de que o trabalho deles ele é um trabalho que está voltado o tempo todo para a questão, para a noção de jogo, né? O Oinoculare quer dizer exatamente isso, studio players. Então, a noção de jogo, a noção de jogadores que ela estabelece, de game, é uma noção que o tempo todo perpassa o trabalho, a trajetória da Şayka Tekan, né, que é a diretora, que tem um grupo desde 1990, então, na verdade, é um grupo que tem uma particularidade justamente porque pode-se considerar, digamos assim, um grupo independente, um grupo de teatro, né, enfim, um grupo de teatro de Istambul, que desde 1990 foi fundado, e fundado dentro de um estúdio, que é um estúdio de arte que ela fundou junto com o marido, né, o Esat. Então, nesse caso, depois de 2 anos, eles fundaram em 88, 2 anos, surgiu de dentro dessa escola, digamos assim, né? Ela é professora, ela é dramaturga, ela é atriz, ela foi performer também, ela é iluminadora, e ela é professora não só no seu estúdio, mas é ligada a instituições. Em algum momento ela foi professora universitária, foi professora de espaços municipais, de cursos municipais. Então, nesse sentido, dentro da trajetória dela, há uma trajetória acadêmica também, né, nesse caso, mas como artista, ela foi inclusive atriz durante muitos anos, atriz de cinema, né, fez vários filmes
E há alguns anos ela vem se dedicando especificamente ao tratamento, ao trabalho com um grupo dela, com teatro, ou seja, nem performance, nem cinema, só realmente a arte cênica que ela considera como sendo a arte que ela quer aprofundar e desenvolver junto com seus atores que vêm trabalhando com ela. Alguns eu imagino que sejam mais jovens, né, pelo que eu fiquei sabendo, mas outros trabalham desde o início do grupo, né? Por exemplo, Ahmed trabalha desde 1990 com a companhia. Então, a primeira noção que me vem é justamente, afinal de contas, o que faz com que ela esteja dentro, né, isso, a sua companhia, o seu espetáculo esteja dentro da mostra. Não estou aqui dizendo que não deveria estar, mas como, né, digamos assim, pesquisador, tentando apreender, né, vislumbrar quais seriam os princípios que norteiam o trabalho da Shaika Tekan e do estúdio, e que, de alguma maneira, traduzem também princípios que são de uma prática contemporânea, né, de um fazer teatral que seja contemporâneo e que relações que podem ser estabelecidas com o que a gente tem visto e comentado e refletido ao longo desses dias, né? Ou seja, o Romeu Castellucci, com a sua maneira de tratar, com a sua conexão com outras áreas, a dança, né, em algum momento do MPTA, com a ideia de lidar com uma coreografia e uma presença de bailarino de um outro tipo de corpo, como no caso também da reflexão que a Nina trouxe ontem, de um corpo que é um corpo não extra-cotidiano, de um corpo em um comportamento cotidiano, né, onde o movimento não se dança, né, uma dança que não tem mais movimento. Então, se há, nesse sentido, uma ruptura, uma ideia de novos paradigmas, ou de uma ideia de categorizações ou categorias que são rompidas, o que afinal de contas, nos toca, né, enfim, nesse sentido, o trabalho da Shaika. Então, eu escrevi, no caso, no artigo que, enfim, se encontra na antologia Essas de Textos, e primeiro tive que entender, de certa maneira, a peculiaridade do tratamento dado pelo Estúdio Onculares, que ela é uma professora e uma iluminadora, e uma atriz e uma diretora, e que tem um método específico de trabalho. Ela desenvolve um método de encenação e de atuação que tem uma ligação muito forte, né, nesse sentido, com o trabalho de direção dela, evidentemente, mas que lida com essa noção de game, né, nessa noção de jogo. Por um lado, né? Por outro, acho que o que foi destacado também ao longo do artigo é a ideia da questão política, né? Ou seja, de que atmosfera é essa que se fala, afinal de contas, qual é o contexto turco do teatro, da história do teatro turco ou da história da cultura turca, que diz respeito e que, de alguma maneira, reverbera ou pode reverberar na cena do estúdio, né? E nesse sentido, a descoberta, né, eu também não tinha a mínima noção disso, mas, ou seja, de uma ditadura deles, né, que aconteceu entre 80 e 83, de um golpe, o que aconteceu no dia 12 de setembro, né, então, como foi chamado justamente esse momento, ou seja, o 12 de setembro, que um general tomou o poder, ficou 3 anos no poder, na verdade, e depois houve uma restituição, digamos assim, do contexto democrático, ou, né, enfim, em vias disso, mas houve uma vitimização, não disse com isso que centenas de milhares de pessoas foram mortas, mas que há um mecanismo, né, acionado a partir daí de uma relação
que se estabelece e que se mantém até os dias de hoje. Numa obra de um pesquisador turco, Şerap Erensin, que publicou um livro em inglês sobre algumas peças, então que eu tive a oportunidade de ter acesso, né, a esse material, porque foi a única bibliografia que eu achei nesse sentido, e eu acho que posso também colocar um pouco em questão, mas, por outro lado, é um livro e uma antologia de textos dramáticos que ele compilou, que ele, né, fez a sua pesquisa. Ele é um pesquisador que teve a oportunidade de fazer a sua formação exterior nos Estados Unidos. Se não me engano, ele foi orientado pelo Richard Schechner. E no seu retorno, teve uma subvenção, um projeto para publicar alguns textos. E esse livro chamado Solon, que é um monólogo, né, de um autor turco, e outras peças da Turquia, ele faz essa antologia, ele publica essa antologia de textos, que, nesse sentido, eu posso entender o olhar que ele dá, ou seja, em termos temáticos, em termos de estrutura, né, da sua dramaturgia, de uma dramaturgia recente, a partir, né, desse milênio, ou seja, 2003 em diante, mas, por outro lado, também, além disso, de que nessa dramaturgia é uma dramaturgia que talvez ele considera assim, é o cânone dele, né? Ou seja, o que chegou para mim foi aquilo que, inclusive, teve uma produção que saiu da Turquia, que estreou em Copenhague, ou estreou na Grécia, e que tem aí, nesse sentido também, uma relação formal com a própria dramaturgia, né? Ou seja, um tipo de teatro que é capaz de se ler, que tem na sua relação textual uma compreensão, né? E que, por isso, pode ser publicada, né? Então, com isso, eu não quero dizer que esses autores que eu destaquei no artigo, que eu não tenho a mínima ideia como se pronuncia, né, o nome desses autores, mas que destaquei, faz parte do cânone dele. Agora, pegando alguns aspectos, né, dessa dramaturgia, do contexto histórico do teatro turco desse milênio, quer dizer, tem um texto chamado Avalanche, do Tuncer Suzenoglu, que é bastante encenado em várias partes da Federação Russa, que eu falei no artigo, e que há esse abafamento das vozes. Isso me interessa porque, de alguma maneira, no trabalho do Antiprometeu, que a gente vai ter a oportunidade de assistir hoje ou nos próximos dias, quer dizer, isso vai estar sendo tratado, ou seja, essas vozes que são apagadas por uma questão política, por uma questão de opressão. Lembro aqui a fala do professor Carreira, no sentido do Oswaldo Pelletier, né, do termo que ele utiliza do teatro da desintegração, e, de certa forma, tomo para mim esse conceito do Pelletier, ou seja, acho que, por mais reduzido em termos cronológicos, né, que tenha sido curto, né, uma ditadura de 3 anos, foi muito intensa e muito feroz e muito cruel, muito sanguinária, a ponto de isso reverberar nos dias de hoje ainda. Então, acho que eles estão fazendo um teatro da desintegração deles, né? Alguns mais voltados a uma noção de dramaturgia tradicional, como esse Avalanche, outros nem tanto, né? Então, esse enredo, digamos assim, porque algumas peças têm enredo, né? Esse enredo é onde os habitantes, eles, na verdade, de uma aldeia, eles precisam, teve uma montagem francesa, inclusive, desse texto, eles são mais ou menos coordenados, digamos assim, por uma questão de natureza, ou seja, pode haver uma avalanche na aldeia se houver sons durante um período. Então, com isso, eles mais ou menos ficam à mercê do que eles podem fazer ou não podem fazer naquele período do ano. Então, eles não podem engravidar a ponto de depois as crianças que são pequenas poderem chorar e serem pequenas naquele momento. Então, se a mulher engravida extratemporalmente, ou seja, num momento que não deve, ela é condenada, digamos assim, à morte, né, porque elas são enterradas vivas.
Então, toda a vida romântica, sexual, na verdade, e cultural dessa aldeia está em função da avalanche. Eu tive a oportunidade de ler o texto, é um texto dramático, né, digamos assim, que lida com os princípios, né, e as premissas da dramaturgia clássica. Ok. Mas acho que o que nos interessa aqui é esse aspecto do abafamento, né, da pressão, da questão política que subjaz aí, no sentido de que, para evitar problemas, as vozes são enterradas, né, ou seja, e daí, com isso, ao se enterrar as vozes e os sonhos e tudo, né, enfim, se fica mais distante de se poder ter uma vida normal. Acho que é isso também, de certa forma, que a Charca está falando, né, ou vai falar na sua obra, ainda que de maneiras diferentes, porque a opressão ela é tratada ao longo desses espetáculos. Eu cito outros autores. Eu queria passar adiante desses autores, na verdade, só talvez citar um ou dois, que é o Murata Mungan, que ele escreve e publica um texto chamado As on the Page, em que ele lida com essas relações, digamos assim, também da possibilidade de uma cena virtual, ou seja, de como a cena ela se traduz através de uma ironia, né? Ele, dentro desse projeto chamado Mil e Uma Noites Agora, ele escreve essa peça, na verdade, onde ele parte dos contos da narrativa dos contos das Mil e Uma Noites, e ele vai fazendo com que os atores que estão representando os contos, ou partes desses contos, hajam ou representem de uma maneira a estabelecer uma fricção, um atrito com aquilo que é projetado, né? E, ao mesmo tempo, o narrador também, da maneira como ele circunscreve a própria cena, e a cena vai se realizando, ou seja, são camadas de compreensão, de contradição que se dão no momento do espetáculo, né? E talvez o que eu particularmente acho mais interessante desses textos que esse pesquisador traz, chama-se Home Sweet Home 1, que foi montado, me parece que em 3 versões, porque é de um sujeito, o mais novo deles, dos encenadores. Alguns têm nasceram em 1945, outros nasceram em 1954. Esse nasceu em 1966, então me parece que são diferentes gerações. Essa é a geração mais recente. Emre Koyuncuoglu, que no texto saiu sem um G, né? Mas porque o G é um G que tem uma perninha, e daí, muito provavelmente, na hora de publicar, não existia essa letra, e daí o G não foi publicado. Mas está ali um espaço, tem um G no espaço no artigo. E que é Home Sweet Home, que ele lida com... Ele é performer, ele lida com um tipo de trabalho de site-specific theater, né? Ou seja, ele monta coisas com pessoas, habitantes de uma região, ele lida com participantes que entram na cena, ele mistura dança, teatro, dança folclórica, dança contemporânea, vídeo, participação da comunidade, ou seja, monta numa igreja armênia, né? Na verdade, ele não montou esse espetáculo Home Sweet Home em Istambul, ele monta numa cidade no sudeste da Turquia, e que tem uma versão que a gente pode ver uma imagem, só para ter uma noção do que seria isso. Foram montados em diferentes lugares. E que tratam justamente dessa noção de casa, né, que é tão importante para eles, que são divididos em muitas facções, né? Tem os sunitas, tem os xiitas, tem os armênios, tem os curdos, e justamente por essa questão de
território ou falta de uma noção de identidade com o território, ele vai se colocando dessa forma onde se traduz esses aspectos de casa. Adiante que não tem a ver com a Chaika isso, mas acho que tem a ver com numa região, pelo menos uma das vezes, né, de maior miséria que existe na cidade. Bom, acho que, como tem muito mais coisa para falar, fica a dica de quem tiver interesse ter a oportunidade de pesquisar por conta própria, né? De qualquer forma, esse também é um olhar de estrangeiro, né? Quer dizer, eu tive a oportunidade de assistir a 2 grupos de dança sufi, né, lá, de ritual. Nunca me interessei por isso, ainda que, a partir da fala de ontem, parece que eu deva dançar mais, não é? E pelo meu contato também com a dança, com o Giro Sufi lá também, fiquei super afim de voltar para Porto Alegre e realmente me integrar aos grupos que fazem aquecimento com o Giro Sufi lá. Agora, de qualquer maneira, preciso do figurino. O figurino é lindíssimo, tem que ter, né, naquele giro, aquele pano que, né, e alguns acontecem, alguns não acontecem. Isso é muito bom de ver que tem coisas para turista ver, e tem coisas que têm uma autenticidade, e uma prática, e um respeito ritual, né, que isso foi bom de ver alguns grupos de lá. Bom, recomeçando então, mas tentando entrar mais em direção ao trabalho da Chaika, o Grito de Eurídice, como eu destaquei no meu artigo, é um trabalho que é um trabalho dela, que ela dirigiu e que ela encenou e que ela tem uma participação como atriz, né, o Grito de Eurídice, e que ela se utiliza exatamente desse tratamento, digamos assim, com relação à tragédia, mas de uma forma ainda, me parece, bastante próxima do que seria o ideal de tragédia clássica que a gente conhece, né? Ou seja, dá para se ver que é uma espécie de recriação sobre o espírito trágico dos gregos, né? Ou seja, partes que são faladas, partes que são cantadas, ou coro, que não é exatamente um coro que canta, mas é uma parte destinada às figuras individuais, né, dos personagens esses, do Émon, da Eurídice, né, enfim, da Antígona, e outras partes que são relacionadas à participação do coro. Agora, acho interessante, em termos de temática, exatamente por essa noção também de escuridão que ela coloca aí, né? Ou seja, o tempo todo ali vai estar, de alguma maneira, sendo colocado nesse universo, né, de Antígona, porque ele faz uma recriação sobre a Antígona, né? Então, vai estar sendo colocada essa noção de Antígona e com esse universo de autoritarismo do governante, né?
E ela participou, por exemplo, da montagem no papel de Eurídice, e o título da montagem é O Grito de Eurídice, né? Ou seja, é aquele momento em que, ao final da tragédia, ela percebe exatamente o caminho, digamos assim, de tirania, né? E tem esse reconhecimento, me parece, né, da personagem, ou seja, esse reconhecimento de que ela também foi conivente com essa situação, ao ser rainha, ao ser esposa do tirano, e ter o seu filho e a Antígona e várias outras jovens, na verdade, sido mortas pelo aspecto autoritário do personagem, do mito. Então, nesse caso, aqui também é uma peça que trata sobre isso, mas de uma maneira dramática muito tradicional, né? Só quero destacar aqui porque me parece, acho até interessante pensar nesses aspectos, assim, a trajetória do próprio grupo, né? Ou seja, eu tive a oportunidade de assistir em 94, no Festival Internacional de Arte Cênica aqui de São Paulo, uma peça do Romeu Castellucci, que não é do Romeu Castellucci, mas é da companhia, né? Da Raffaello Sanzio, dirigido pelas outras duas integrantes da companhia, e que era Il Bocchettino, né? O Pequeno Polegar. Lindo, na verdade, assisti depois de 2004, se não me engano, ou 2007, assisti novamente quando eles estiveram em Porto Alegre, lá no Porto Alegre em Cena. E se a gente pensar a trajetória de um grupo e de como esse grupo vai exacerbando e desenvolvendo e encontrando digamos assim, uma particularidade do seu trabalho, pela radicalização das suas propostas, né? O espetáculo do Bocchettino é lindo, né? Assim, a gente entrava nos beliches, deitava nas camas, sentia o cheiro do espectador que passou ali, provavelmente também, mas tinha esse universo imaginário, já que ele lida com essa questão da sonoridade, né? De como os barulhos daquele conto, né, que ia sendo narrado a respeito do Pequeno Polegar, e no papel, te colocando como espectador no papel de uma criança, né, que está ouvindo uma história antes de dormir. Alguns dormiam, provavelmente, né, ou meio que pescavam, porque todo o ambiente esse criado, então, né, não só pela cenografia, mas pela presença, então, dos espectadores, propiciava isso, né, a se sentir como uma criança ouvindo a história do Pequeno Polegar. E essa radicalização das propostas, do ciclo esse, né, do Romeu Castellucci, que ele entra nos últimos tempos, quer dizer, eu percebo que, nesse caso aqui na dramaturgia da Chaika, ela não radicalizou as suas formas, né, nesse sentido. Ela tem uma proposta, uma dramaturgia que é bastante tradicional no sentido da fábula e do enredo. Nos meus dias, em Istambul, eu tive a oportunidade, então, a grata coincidência de poder assistir a um espetáculo do grupo, que é o estúdio esse, né, que tem uma sala, muito provavelmente desse tamanho, para as apresentações, né, dos espetáculos. Acho que o espaço da cena é maior, mas eu acho que a plateia deve ser exatamente assim, do mesmo tamanho, e que eles estavam lá montando o Medo da Escuridão. Eu queria, então, na verdade, agora passar um trecho só do Medo da Escuridão, e muito reduzido, e mostrar algumas imagens. Eu não consegui ter acesso ao grito de Eurípides, grito de Eurídice, porque, Eurípides aqui, né, de Eurídice, porque está num formato RAR, então para baixar demora 6 horas e alguma coisa, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria mostrar uma imagem, porque ela é iluminadora dos seus espetáculos. Então, ainda que na dramaturgia, a dramaturgia seja uma dramaturgia tradicional, a sua proposta estética, a sua poética, digamos assim, cênica, ela está intrinsecamente relacionada com a questão da iluminação. Eu estava falando com uma amiga minha lá de Porto Alegre, que eu vinha falar, enfim, fazer uma fala, uma palestra em São Paulo sobre uma encenadora turca, e mas que encenadora turca é essa? Eu expliquei, e ela tem uma relação com a luz interessante, então ela é um Bob Wilson de saias.
Daí eu disse, não, eu acho que ela não é um Bob Wilson de saias, tu entendeu? Porque ela não lida com, ela não tem essa noção da imagem. Ela não importa para ela a imagem, né? A questão da visualidade que temos no Bob Wilson passa em outro sentido, passa, no caso, pelo jogo do ator e de como a luz ela estimula o tratamento da cena e estimula o jogo do ator. Então, no Antiprometeu isso existe, e assim, é impressionante como lá em Istambul, nesses dias que eu tive lá no espetáculo que eu assisti, eu me sentia com uma espécie de precariedade que a gente tem lá na minha instituição, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na sala que a gente tem de apresentações, em que é uma mesa de luz e as pessoas vão lá, tu entende, os alunos, os bolsistas vão lá, tu entende, operar a iluminação. Mas a precariedade é tão grande, mas a precisão é gigantesca. Então, aqui estou eu dizendo, no fim das contas, que se o grupo acabou não participando, né, ou não se manifestando para participar do diálogo, né, das sessões da tarde, enfim, mas eles são extremamente rigorosos nesse sentido. Certamente, eles acabaram tendo que escolher, em função justamente dos seus ensaios, para que tudo dê certo, nesse sentido, né? De que dê certo, porque a troca digamos assim, o quadro, né? O roteiro de troca de luz é uma coisa impressionante, com poucos recursos, com 5 spots, o tempo todo. Então, os operadores de luz são os atores da companhia. Não quero, com isso, dizer que quem está em cena está também operando, não é no mesmo espetáculo, né? Eu tinha um antigo diretor meu que dizia, não, na verdade, o Luiz Paulo Vasconcelos, isso, que dizia que ele, em termos de produção, ele ia fazer um espetáculo que não precisasse ter operador de luz e que, quando saísse de ser um ator, ele pegava, operava, e daí a cena só se modificava quando tinha alguém nas coxias. Não é isso, mas que há uma contracenação, nesse caso, não é? De outra ordem. Não há uma improvisação. Acho que eles não improvisam, ainda que o jogo, os players, né, os jogadores, eles estejam o tempo todo se relacionando com a iluminação. Mas a luz é utilizada como estímulo, como a gente vai ver aqui, e o som também. Então, não só o operador de luz, mas o sonoplasta, o operador de som, ele está agindo o tempo todo na cena, fazendo com que ele seja uma figura, lembrando do debate, a sua relação, né, de triangulação e de possibilidades, né, ou seja, que a importância dos técnicos, que, no caso, são artistas também, ou seja, os artistas eles estão ali em cena, de alguma maneira, estabelecendo o jogo também com os seus parceiros. Vamos ver se eu acho aqui. Então, aqui só uma imagem, né, do Grito de Eurídice, e essa relação do trabalho do trabalho de atuação e, ao mesmo tempo, da importância da luz, que não é uma luz que desenha, digamos assim, o corpo do ator no sentido da beleza, não é isso, como a gente vai ver agora nesse trecho aqui. São 5 atores, na verdade, divididos em homens e mulheres, e que eles têm pouquíssimos movimentos, estão sentados na cena, em cadeiras, e a luz ela vai se apagando e acendendo à medida em que eles falam. Mas, na verdade, é a luz que determina que eles falem. Então, a luz, eles só podem falar se a luz está ligada. E o estímulo sonoro faz com que eles executem coisas. Então, conforme o estímulo, isso existe no Antiprometeu da seguinte forma: existem regras, digamos assim. Eu acho que a cada espetáculo são regras. E durante o espetáculo também as regras mudam, porque o jogo ele tem as suas regras. Então, se uma voz diz
o ator ele tem que fazer a posição 1. Se ele diz 5, ele tem que fazer a posição 5. Então, isso chega um momento que enlouquece o ator, não só no sentido da reação, do estímulo que ele ouve, mas também do estímulo visual. E isso aqui é como se fosse o germen, para mim, do que a gente vai ver no Antiprometeu. Fala sobre medo. Eu trouxe ali o medo líquido do Bauman para entender que medo é esse. Eu gostaria depois de lembrar e ler um trecho dele. Mas acho que a questão da poética da cena aqui nos interessa no primeiro momento. É bom que a gente testa tudo sempre antes, mas na hora H alguma coisa acontece. Aqui, tu diz? Aqui? Não, agora vem. É um espetáculo de 2008 que eu assisti há 1 mês e meio, então não dá para dizer que eles têm um repertório, mas eles apresentam regularmente, não é? Não estou em cartaz, mas de vez em quando... São pessoas que falam sobre seus medos, como uma espécie de teste de emprego, mas que tem outros níveis. Não é simplesmente um teste de emprego, mas acabam falando dos seus medos. Então essa é a maneira, digamos assim, mais simples, que vai se tornando mais complexa. Então, se a luz acende em 2 segundos, é só os 2 segundos que a pessoa tem a oportunidade de falar. Ou não falar, né? Ou tentar falar. Tanto que são 5 atores, o ator mais à esquerda praticamente não fala nada durante um bom tempo. E cada vez que a luz acende só para mostrar e ele não consegue falar. No método dela, ela acredita, na verdade, ela parte de 3 dimensões. O som já começou a surgir. E não só o som, mas no caso da iluminação, não sei se é neon, o que é isso exatamente, mas colado na parede de fundo, que faz com que o som que se ouve seja articulado de forma a ter uma correspondência física para o trabalho do ator. Então ele cruza as pernas quando ele ouve esse som. Isso vai... vai ser muito intensificado. Vamos passar um pouco mais adiante. Daí, enquanto isso, espero que não tenha que carregar, mas de qualquer maneira, no trabalho da técnica dela, do método, o método, segundo ela, existe 3 dimensões. Da figura de uma espécie de personagem,
né, como se existisse uma ficção, ao mesmo tempo um homem contemporâneo que é generalizado, e a figura do jogador mesmo, do player, que está o tempo todo se relacionando com os elementos da cena, naquele exato momento da apresentação. Então há uma fragmentação, né, da figura da personagem. Não sei se há exatamente uma construção. Esse foi o que você assistiu? Esse eu assisti. Sem saber do que eles falavam. Porque eles falam em tudo. Mas eu já estou acostumado. Consigo até entender quem eu gosto mais, quem eu acho que é um trabalho de ator excelente, quem eu acho que não. Não acho. Ó, são códigos, né? São regras. Então, o que significa isso? Os códigos vão sendo construídos à medida que o espetáculo se desenvolve. Agora, interessado em saber mais da obra, acho que deu, né? Interessado em saber mais da obra, ainda que se fale que é sobre o medo, e tentando estabelecer relações com esse medo, ou seja, que medo e de que forma essa dramaturgia é construída. Eu entendo que o Antiprometeu ele também se estabelece dessa forma, ou seja, a crítica fala que o Antiprometeu é um trabalho que tem como base também, de certa maneira, o modo de construção do Beckett em termos dramatúrgicos, né? Então, entendo isso, que há uma desdramatização, claro, no sentido como a gente vê aqui, mas em termos de enredo também, não é? Ou seja, é difícil a gente chegar a captar um enredo no Antiprometeu, ainda que a gente saiba que esteja diretamente relacionada a peça com o mito de Prometeu, mais do que com a obra, né, do Ésquilo. Mas, de certa forma, aquilo que a gente vê nas frases que são repetitivas, que é o que acontece aqui, ou seja, desse fluxo de pensamento, que no caso aqui está muito claro, né, digamos assim, que são figuras que falam sobre os seus medos, mas daqui a pouco não há uma individualidade nesse sentido. São vozes que falam sobre o medo, como provavelmente no Antiprometeu, são vozes que falam sobre essas relações, sobre o cansaço, sobre a falta de força de levar adiante uma reviravolta, um retorno contra a opressão, ou seja, uma falta de saída, uma falta de solução para as coisas, né? Já que o Antiprometeu. Eu trouxe o medo líquido, não vou chatear vocês com leituras, mas eu gosto muito de um trecho para tentar explicar a questão do medo e do medo nesse contexto muçulmano, que tem um trecho que ele diz assim, tira óculos, bota óculos. Como ocorre no começo do século XXI, para muitos jovens muçulmanos, ser muçulmano significa ser vítima de privações múltiplas, como ser privado do acesso ou impedido de utilizar as rotas públicas de fuga que levam para longe da opressão, juntamente com os caminhos de emancipação pessoal e da busca da felicidade que tantos outros homens, não muçulmanos, parecem trilhar com assombrosa e irritante facilidade. Os jovens muçulmanos têm razão de se sentirem assim. Pertencem a uma população oficialmente classificada como uma parcela atrasada em relação ao restante, entre aspas, avançado, entre aspas, desenvolvido ou, entre aspas, progressista. E estão presos a essa condição não invejável, oriunda do conluio entre os seus próprios governos,
cruéis e arbitrários e os governos da parte avançada do planeta, afastando-os impiedosamente das terras prometidas e apaixonadamente cobiçadas da felicidade e da dignidade. Ele continua falando sobre isso. É que eu queria entender, na verdade, que medo é esse, né? De que medo que ele fala, ou que o espetáculo, ou ela, ao longo de várias obras. Talvez o medo do Antiprometeus esteja minimizado, de certa forma, mas acho que ela acaba falando, acaba sendo perpassado ao longo das suas obras essa relação de abafamento em alguns momentos e de como as pessoas elas já não têm aquela postura que o Prometeu tem, né? Essa figura de teimosia em prol da sua ira contra a divindade Zeus, né? Ou seja, de ter sido punido e, ao mesmo tempo, de ter sido punido e crer que ele não precisa de punição. Então, para isso, a gente pode também, a partir do Bauman, lembrar dessa noção que ele coloca como sendo o mal e, ao mesmo tempo, o medo às irmãos siameses, né? Ou seja, é interessante ver que, ao longo dos dias, se falou em campos de concentração, ou campo, né, subterrâneo, na verdade, né? Ou seja, mas de que forma o Bauman diz também, ao mesmo tempo, de que esse medo que surge de forma tão grande, né, que não é um medo individualizado, um medo, mas é um medo justamente de se crer que não exatamente se fica estarrecido pela possibilidade ou pela realização, né, de um campo de concentração, pelo que se fez em Auschwitz, ou Gulag, ou Hiroshima, mas pela ideia de que cada um, dependendo das condições, pode ser o sentinela do campo de concentração. Então, é um medo de se acreditar que estamos também fabricando monstros. Entendo que na trajetória da Chaika e dos espetáculos da Chaika, ela fala sobre isso, ainda que aparentemente pareça que ela fale, como no caso do Antiprometeu, que ela fale sobre que seja nihilista, que não acredite numa saída. Mas o espetáculo, pelo contrário, ele tem nos seus princípios a ideia de que está falando justamente dessa inabilidade do ser humano de tomar conta do seu destino e de lidar com as próprias mãos para que a humanidade seja melhor. Claro que tem questões da ordem, então, da cena, que eu queria, para finalizar, começar a abordar isso, que são das questões do Antiprometeu exatamente, né? Ou seja, do conceito, de que forma ela lida com isso e de que maneira são os princípios, então, da sua poética cênica. Lembrando que, então, na peça do Prometeu de Ésquilo, ainda que eu acredite, ela diz numa entrevista que ela parte do conceito do Prometeu, ou seja, ela parte do mito, ela não parte da obra. Eu acho que ela parte do mito e parte da obra. E digo isso, ainda que tenha o prefixo, né, Antiprometeu, nesse sentido, né, de se opor a esse Prometeu, de que não somos mais Prometeus, né, de que não. Ela diz numa entrevista que se o Prometeu existisse agora, ou hoje em dia, a humanidade faria o que os deuses fizeram com Prometeu, ou seja, estaríamos todos coniventes nesse sentido. E então ela diz que ela lida com o conceito do Prometeu e não com a obra. Eu acredito que ela parte também da obra não mais para recriar, então acho que ela já se encontra no nível
Não quero, com isso, estabelecer nenhum juízo de valor, mas, da mesma maneira que na trajetória do Romeu Castellucci ou da companhia Raffaello Sanzio se estabelecem radicalizações e exacerbações das propostas no nível da experimentação, entendo que a Chayka, nesse momento, diferentemente da tragédia e da dramaturgia mais clássica, ela, a partir dali, ela aproveita ideias que vão se realizar cenicamente, e não em termos de fábula, já que, de forma beckettiana, não tem exatamente uma fábula. O personagem do Prometeu, para quem lembra, e eu quero recordar junto com vocês, o personagem do Prometeu é o protetor da humanidade. É um herói civilizador que opera através da astúcia e rivaliza com Zeus. Na verdade, Zeus ele tem tanta crueldade quanto o Prometeu tem de teimosia, porque o tempo todo na peça, lembrando que Prometeu Agrilhoado fazia parte de uma das peças da trilogia trágica, e que era uma peça sem muita ação, não tem ação. Na verdade, é uma peça episódica no sentido de que as pessoas passam pelo Prometeu, veem ele naquela situação, né? Ou, na verdade, o início é um início que ele é trazido pelo Hefesto, ou que fica conduído da situação do Prometeu. O Hefesto, é o criador do fogo, né? A divindade responsável pelo fogo. Então, nesse caso, é ele que é o responsável também, já que ele tem um aspecto do forjar, né, do metal, ele é o responsável por pregar, né, por meio de pregos, o Prometeu no início da cena. Mas ele fica conduído da situação para com Prometeu. E, ao mesmo tempo que ele fica conduído, ele não tem o que fazer. Né? Ele tem, na verdade, só que auxiliar os desígnios de Zeus. Ao mesmo tempo, ele está acompanhado pelo poder que é Kratos, e pela força, que é Bia. Né? Não tinham 3 atores naquela época, quando foi montado, né, no século V a.C. Então, a Bia não fala nada, a força, mas está lá, impositiva, né, a presença forte dela, porque é força no sentido, né, justamente, que a gente conhece, e, de certa forma, da violência. E o poder, sim, ele dialoga com o Hefesto em prol de auxiliar os desígnios dos Zeus. Então, lembrando que Prometeu significa o que sabe antes, ele é previdente, ele, na raiz mat, né, de aprender, saber, e pró, de antes. Então, ele sabe antes dos outros. Ainda que seja teimoso, talvez ele seja teimoso porque também ele saiba, né, antes. Então, ele é visionário nesse sentido. Né? Acho que é aquariano. E eis que, em determinado momento, se é uma peça que tem pouca ação, a gente pode entender que tem relações ali na construção da peça que são relações que podem estar presentes, a meu ver, no Antiprometeu, num viés de abordagem conceitual e, ao mesmo tempo, num viés da abordagem propriamente cênica. Conceitualmente falando, se ele é anti-Prometeu, ele é aquele que não sabe mais. Ou seja, a nossa geração e a nossa humanidade não sabe mais futuramente. Ou seja, perdemos essa habilidade. Né? De certa forma, é isso que ela está falando. E, por outro lado, ou seja, ele também tem uma questão de imobilidade o tempo todo, que se contrapõe a uma personagem que aparece, que é Io, né? E que é a única humana da peça, porque todos os outros personagens são personagens divinos, e aparece em determinado momento, e aparece enlouquecida porque ela está fugindo de um inseto, um moscardo. Então, se cria na obra do Ésquilo essa relação de oposição. Um ser que está pregado, que está imóvel, que está lá na rocha, e outro ser que o tempo não pode parar quieto.
né? E é, de certa forma, isso que ele vai fazer, a Chaika e o grupo, né, o espetáculo, se faz no Antiprometeu. Mas em termos não de enredo. O jogo da peça é um jogo que a luz determina os deslocamentos também. Então, em algum momento, faz com que sejam todos Ios, e não exatamente Prometeu. Né? Faz com que haja necessidade de se relacionar por meio desses estímulos, como a gente viu ali, mas se deslocando, criando uma espécie de trilho, né, de luzes no chão que as pessoas, que os atores, os jogadores, eles têm que andar à medida que as luzes acendem ou piscam. Entendo ali que é uma coisa, é uma explosão. Eu acho que se a gente fosse comparar com as artes visuais, seria alguma coisa para além do Picasso nesse sentido. Ou seja, quer dizer, essa explosão e essa multiplicação de olhares, né, de um perfil que até então era retratado, mas que, no caso da dramaturgia, acho que se encontra lá sem estar falando do enredo do Prometeu. É uma hipótese. Eu entendo que pode ser uma piração minha, mas para mim é uma hipótese. Ou seja, ele lida com uma Io sem citar nunca a Io, porque eles são enlouquecidos como seres que se exige por meio do capitalismo que dê conta das coisas. Uma ideia de que a humanidade ela tem que agir, ela tem que sempre, como é que é a palavra? Responder a uma demanda que a sociedade capitalista exige, e por isso se é um joguete nas mãos dessa sociedade. Então, essa citação não é uma citação simples de fazer, quer dizer, se a gente pensar dessa forma, ele é Prometeu, mas é também Atlas. Atlas é o irmão do Prometeu. E ele é punido por Zeus por carregar... O que ele carrega? A abóbada celeste. Por manter, né? Não é carregar, manter. É isso, André? Eu acho que Atlas carrega o mundo, né? Não a abóbada, o mundo, ok. Eu li que era abóbada, mas então, para mim, o mundo acho que é mais... E então eles são sísifos também, porque eles carregam coisas, são cadeiras que em algum momento eles portam nas costas. Então é Prometeu, é Io, é Sísifo, é Atlas, ou seja, mas por outro lado não há uma adaptação no sentido estrito, se a gente pegar o conceito do Gerard Genet de transtextualidade, ou seja, a gente tem uma fonte A e uma fonte B que lida com a fonte A parodiando o Afonso Romano de Santana no sentido da apropriação, onde eu pego exatamente aquilo e eu coloco um elemento fora de contexto, mas eu me aproprio daquilo. Ela se apropria do conceito, mas ela não é mais do que um incesto do Gerald Thomas, né, que muito bem a professora Silvia Fernandes falou no livro dela, e que em alguns momentos me parece que tem uma relação do jogo do trabalhador nessas várias camadas que se estabelecem, e nas impressões do que eu tive a oportunidade de assistir, muito mal, é interessante porque não só o estímulo do ator é um estímulo visual, mas sonoro, como eu falei para vocês, e a atuação ela não só é uma atuação também no sentido do físico, mas a fonética é muito importante. Ela trabalha a tragédia, e agora uma tragédia contemporânea. Então, ouvindo as vozes, é importante os silêncios e é importante também a forma que os atores, em algum momento, se relacionam como um coro, sem ser parte de um coro, ou seja, indivíduos que, em algum momento, se relacionam. Por outro lado, eu achei muito interessante também que teve uma hora que me lembrou uma entonação que ficou me remoendo na minha memória e que eu lembro de ter assistido
ao vídeo de um espetáculo de comédia dell'arte de uma companhia italiana radicada em Paris na década de 90, eu acho, chamado Les Causacani, e que o jogo deles, em algum momento, era um jogo que me lembrou a entonação dos grupos, dos atores do Antiprometeu. Não tem absolutamente nada a ver. Comédia dell'arte e tragédia grega contemporânea, digamos assim, ou tragédia contemporânea, né, a partir de um mito grego. Não tem nada a ver. Mas eu gosto de achar que tenha, porque a comédia dell'arte é em si esse gênero que traz essa relação do jogo, né? Então, se a gente vê essas camadas que estão presentes no método da Chaika Tekan, e que fortalecem, na verdade, a figura do jogador, do ator, em algum momento, por mais que sejam gêneros muito distintos, e em épocas distintas e contextos distintos, né? Enfim, esse pessoal lá italiano que mora na França, que fez um espetáculo e que não tem nada a ver com isso, parece que, gente, eles estão jogando, realmente. Não que o jogo se estabeleça da forma como a gente acredita que jogo é. Um jogo lúdico, um jogo que dê prazer. O jogo, às vezes, eu acho que pode ser chato. A pessoa pode ter vontade de parar. Ai, cansei desse jogo, vamos partir para outro jogo, né? Mas acho que esse jogo do espetáculo que eu mostrei para vocês era mais lúdico. O jogo que a gente vai ter a oportunidade de ver é mais trágico e mais impactante nesse sentido, jamais mecanicista, mas em algum momento tecnológico. Então, para finalizar, para ter a oportunidade de ouvir vocês um pouco, entendo que aqui se encontra, nessa dinâmica do coro, nessa ideia de labirinto que o espetáculo forma em algum momento pela questão do espaço, do trabalho do ator, que é um jogador, da noção de intertextualidade que ela lida de uma maneira muito rizomática, que a gente não consegue reconhecer exatamente a fonte, né, e com clareza. Não acho que seja radicante, como diz, né, o autor que fala sobre isso, mas que seja rizomática mesmo nesse sentido, quer dizer, não é um tipo de coisa que possa tudo, ela é muito clara com relação ao que se está falando, e aí que está a contradição das formas que ela apresenta na mostra, porque, em alguma medida, dá a impressão de que é um retorno à afirmação da figura do encenador, que a gente viu nos anos 80 no Brasil. Dessa forma impositiva e presente, ainda que esteja um jogador, e que os operadores, os técnicos, sejam jogadores também, dá a impressão, às vezes, que a Chaika ela é tudo, né? Ela é a dramaturga, ela é a diretora, ela é a professora, ela é a iluminadora, e esse coletivo, a gente pode se perguntar, que coletivo é esse? Ou que processo colaborativo é esse nos dias de hoje, né? Ou a que falta de processo, ainda que tenha essa noção de jogo. E a própria noção de método, num momento em que os métodos, ela fala numa entrevista sobre a alergia, né, ao método, num teatro, num momento pós-moderno, né, que ela cita, ou seja, exatamente por isso ela vai contra. Ela diz, sim, é possível ter um método nos dias de hoje. Não há necessidade. Então, são questões que me colocam o espetáculo e a trajetória da Chaika Tekan, que acho que traduzem, nesse sentido, também a relevância dela no contexto turco, de uma sociedade ainda muito reprimida, né, de forma opressora, né, pelos dias de hoje, né, assim, é uma sociedade muito machista, muito sexista, né, a mulher fica em casa e os homens saem à rua,
E, por outro lado, de que maneira ela consegue ou ela pode fazer um teatro contemporâneo falando coisas. Quer dizer, lembrando do Sarrazak, como é que fica essa dubiedade, né, entre um modo de participação e um modo de conscientização, de epicização, de uma relação reflexiva, ou seja, de duas vertentes muito distintas do teatro, e ao mesmo tempo que talvez ela esteja encontrando uma espécie de fusão nisso tudo, porque ela sabe com clareza o que ela está falando, coisa que na contemporaneidade a gente não encontra. É difícil. Ela pretende, é uma intencionalidade, né? Ela pretende que se toque em assuntos onde ela está dando uma mensagem aí, ela está fazendo pela ideia de atrito, de contraste, do anti-Prometeu. E, ao mesmo tempo, ela está lidando com um método e com um tipo de trabalho que é contemporâneo. Ela é um grupo que tem buscado justamente introduzir os referenciais da contemporaneidade no teatro turco. Então, é o próprio paradoxo, né, nesse sentido, como é o nosso momento. É isso. Obrigado. Paradoxo de uma mulher que eu vi daí num dia que ela tinha uma bolsa da Herbalife e uma burca. Clóvis, Oi. no programa, e você disse também que ela faz a direção e é responsável pelo texto, né? É. E ela diz que parte do mito, mas você sabe dizer se esse material textual ele inclui o texto clássico ou não? Ela é totalmente... Não. No caso do Antiprometeu, não. Não. É uma... Por isso que eu digo, vai além da noção de transtextualidade que a gente conhece. É uma criação mesmo. Mas, para mim, é como se pegasse assim, ali, se pulverizasse coisas que lembram o Prometeu, entendeu? Uhum. Nem que seja pela negação. E apesar dela trabalhar com essa noção de jogo, né, que pelo que eu entendi, é um jogo aí de regras para encenação, mas esse texto é um texto já fixado. Já fixado. Não tem, para mim, improvisação. Eles não improvisam. Não tem como improvisar. Assim. As regras são muito claras. O jogo, eu acho que é esse. A luz é muito precisas. Agora, claro que ela diz que como é que é o termo que ela usa? Existe uma coisa que é no trabalho dela que é muito importante, segundo ela, que é... Deixa eu ver aqui. A honestidade. A honestidade do trabalho do ator. De ele estar em cena, naquele momento, fazendo aquilo de uma maneira que eu acho que a gente também viu na fala de ontem, né, dos atores uruguaios, que me parece que também tem uma relação com isso. Ou seja, mais do que uma representação, né, eles estão ali jogando e precisa se ser honesto como jogador naquele momento. Então, eu imagino que, tendo erros, obstáculos, coisas que não dão certo, né, eles tenham que lidar com isso, porque são jogadores. Agora, não percebo que haja espaço para o acaso ou para o improviso. Queria só complementar, Clóvis, talvez confirmando um pouco o que o Clóvis diz, que na relação com eles, a questão, por exemplo, do texto, ela foi sempre muito estrita e rigorosa em relação tanto à tradução quanto à legendagem. Eles já estão, por exemplo, em contato com a pessoa que vai fazer a legenda já há bastante tempo. Eles chegaram ontem, ela ficou o dia com o menino da legenda. Fazer legenda nesse espetáculo vai ser algo dificílimo. É muito incômodo. Tu não sabe se tu olha para o ator e para o jogo do ator ou se tu tenta entender. E ela exige assim, que o cara da legenda esteja completo. Ele também é um jogador.
Então, você pode imaginar alguém que não é exatamente, né? Alguém que faz legenda não é exatamente um operador da companhia que está em cena. Mas vale a como pena DJ. olhar os operadores às vezes, porque é isso, tu vê que eles estão lá e os três fazem a mesma coisa naquele momento, ou seja, eles estão lá antenados para é agora. E agora, e daí o ator responde. E é muito curioso, porque ela exigiu, porque eu não sei se já prevendo que vai ser algo complicado, que nos 3 dias de apresentação, ela, durante o dia, ela continua os ensaios trabalhando com o cara da legenda, assim, no sentido da operação. Porque ele vai ter que jogar com os iluminadores, né? Quer dizer, entra esse texto agora, né? E é uma legenda lá no fundo, bem no fundo. Não sei onde eles iam definir. Eles iam definir, espero que não seja tão no fundo. Porque a minha miopia não facilita. É muito fragmentado, tudo muito rápido. Na verdade, eu acho que é isso. Pegando assim, em linhas gerais, sobre o que seria, do que eles falam, acho que chega uma hora que tem que abstrair a legenda e olhar o jogo do ator e o jogo dos técnicos, entende? Tu entende que é isso. De vez em quando olha, eles estão falando que isso e igual. Senão fica... Clóvis, eu fiquei pensando assim, como a gente não conhece o trabalho, né? Vai ser hoje a primeira vez, não vai hoje? E a diretora, a autora, a gente fica aqui refletindo e uma pessoa como eu só pode teorizar junto com você. Aí eu fiquei pensando o seguinte, é engraçada a situação em que a gente está para olhar o teatro e pensar o teatro por causa disso que é a contemporaneidade em que nós nos encontramos, como é que a gente lida com o tempo, com o nosso próprio tempo. No caso, não apenas com o teatro, com a nossa inserção no tempo. O teatro é apenas um modo de a gente se inserir no tempo. E eu tenho a impressão que aquilo de que o Agamben fala quanto a partir do Nietzsche, das considerações extemporâneas, em que o Nietzsche vai falar de que o contemporâneo é uma forma de estar no tempo que estranha o próprio tempo. Contemporâneo não é estar no tempo, não é o que está no tempo, é o que não se adequa ao tempo, que tem um desajuste, que é anacrônico, que não é sincrônico em relação ao tempo, que o estranha, que estranha os hábitos, as concepções. Então, eu não só estou falando isso porque, como você estranhou a contemporaneidade possível, a possibilidade de inserção numa ideia de contemporaneidade teatral, de inserção do teatro da Chaika, é assim que se fala? Acho que sim. A inserção do teatro da Chaika na contemporaneidade teatral, por conta de haver uma vontade de mensagem, portanto, alguma dimensão de intencionalidade, e por haver também um texto, e mesmo se talvez estivesse falando de outro espetáculo, porque esse parece mais fragmentado ainda, um certo plot, uma estrutura dramática ou textual, dramática num sentido lato do termo, não no sentido da estrutura dramática. Aí eu fico pensando assim, se nós não estamos para pensar na gente mesmo como pessoas que exercitam o trabalho de entender e aprender o teatro do presente, se nós também não estamos numa espécie de enrascada com relação à nossa própria inserção no tempo. Porque eu não sei, por tudo que você me falou, eu pessoalmente assim resisto um pouco à ideia de que seja possível uma espécie de fora
de um fora dicotômico em relação a um dentro, até porque o fora dicotômico em relação a um dentro é ainda uma referência em relação àquele dentro. Eu acho que o fora completo é sem referência. Eu não sei que fora é esse, ainda que eu adore o texto do Foucault sobre o pensamento do fora. É o fora total do drama, o fora total da representação, o fora total da ficção. Eu não sei, o fora total da intencionalidade, a desterritorialização completa, o não orgânico de todo, a completa não significação. Eu não sei como é que a gente lida com isso. Eu acho que isso é, no máximo, um conjunto de problemas. O corpo sem órgãos é mais um problema do que uma situação dada. Portanto, eu fico pensando assim, como é que a gente lida com isso, porque tudo que você falou dessa senhora, me parece, eu diria, que ela é muito fortemente contemporânea no sentido de ser profundamente estranhadora do tempo e das circunstâncias em que ela se insere, né? É essa questãozinha que eu tenho a impressão que ela, pelo que eu li numa entrevista dela, que ela tem plena consciência disso, que ela diz que o próprio método dela é um método que se estabelece uma crítica em relação ao próprio método. Ou seja, ela é muito... acho que ela tem uma autoconsciência também, né, do papel dela, nesse sentido. Mas eu falei isso no sentido assim, a gente tem que cuidar um pouquinho para a gente não pensar o contemporâneo como estilo, né? Sim. Assim, como estilo. Sim, concordo. Uhum. Ainda que, mesmo que concorde, essa relação do dentro-fora, ou seja, do pós, quer dizer, nesse sentido, o pós ainda pressupõe, né, a sua... Mas ainda assim, quer dizer, tem questões que são... Por isso que eu termino a minha fala dizendo sobre a contraditoriedade, na verdade, ou o paradoxo que é a própria sociedade contemporânea nesse sentido, né? Acho que é isso, a mulher de burca com uma bolsa da Herbalife, não é? Clóvis, não sei se você, ao ler, né, o material, as entrevistas dela, pudesse falar um pouquinho mais sobre esse método do jogo dela, né? Porque é isso, né? É um estúdio de jogadores, não são atores, são performers, né? Essa ideia de jogo que ela queria, né? O que seria, né? Esses procedimentos? Se isso tem alguma relação com o que a gente conhece de impro, de John Stoll, não sei se você sabe alguma coisa a mais a Não sei. respeito. Tudo que eu soube é exatamente isso, da ideia de que a noção dela pressupõe 3 camadas. Então, essa camada de um ser contemporâneo. O que seria um ser contemporâneo? Que vale para né, os dias de hoje, digamos assim, mas que não está associado, que reflete, digamos, e acho que é uma questão filosófica aí, né, que ela traz, de criar um ser e acho que isso está no nível da dramaturgia, basicamente, né? Mas que, nesse sentido, a relação dele com a outra camada, porque são simultâneas, né, as camadas, com outra camada que daí se adere na ficção. Há uma ficção, ainda que ela seja fragmentada, né? Mas uma ficção, seja polifônica, várias vozes e tal, ou seja, da desindividualização, mas ao mesmo tempo que existe uma ficção aí que está sendo tratada de uma maneira muito rica. E ao mesmo tempo com a última camada, que é o jogo do ator mesmo. Então, acho que não há mesmo assim, não há uma preocupação de composição de personagem, ninguém compõe personagem, né? Acho que no nível da expressão do trabalho do ator, há espetáculos que permitem mais e outros menos, né? Porque é professora Como é que ela e atriz. prepara esse jogador para esse jogo, né?
não tem muito material sobre isso. Sim. Justo. É jogo. É isso, não é o jogo dramático, não é o jogo teatral, é um jogo cheio de regras, mas é jogo. Que é, assim, infelizmente, e também até um recado para quem está aqui, assim, acho que houve um movimento de todo mundo aí da equipe da MIT de convencê-la a ter o encontro que a gente está tendo com todos os artistas, né? Que é onde seria exatamente o lugar para esse tipo de pergunta, né, vir e a gente poder saber mais do método dela, uma companhia que não é conhecida aqui e tal. Mas, assim, o tempo inteiro ela dizia, não, eu preciso ensaiar, eu tenho que usar meu tempo para ensaiar, eu não posso ter nenhuma outra atividade, etc, etc. Então, isso, a gente foi no limite possível para não ficar, né? Mas não conseguimos reverter isso. Então, de todos os grupos, na verdade, é o único que a gente não vai ter essa possibilidade de uma troca direta com eles, assim, né? Talvez nesse encontro depois do espetáculo, né? Eu estou entendendo que ela não garantiu que vai participar das atividades nenhuma. Pode até ser que se a estreia for bem, entendeu? Eu estou torcendo por isso, assim, né? Estreia for bem, se tudo, né? Pode ser que amanhã com a Lisete Lanhado ela venha, os atores venham. Sim, porque ela tem 3 assistentes de direção. Ela tem, né? 3 assistentes de direção. De repente, a Aisha ou alguma delas não possa. A gente está torcendo ainda, né? Pode ser que, se tudo as coisas forem bem, ela dê aí uma relaxada em relação aos ensaios e que a gente possa ter esse momento com ela. Não, eu só queria fazer um comentário que, junto que você falou, com uma coisa que você falou, Clóvis, dela, que ela veio da performance, passou pelo cinema, mas agora ela se coloca como alguém do teatro, e é teatro mesmo, é engraçado, né? Ela virou uma revolucionária, saiu da performance. É teatro mesmo, ela não acha que o que ela faça tenha conexão com outras artes. Ela quer fazer teatro, e nesse caso ela está fazendo a tragédia da contemporaneidade. Que é o sentido do homem ter perdido a sua noção do trágico. Ter esquecido da sua tragédia, ele esqueceu a sua tragédia. Falar, eu faço teatro, aí você olha e diz, não, mas não é só teatro. É legal ouvir diretores aqui, nós temos alguns, que a gente diz um montão de coisa que não tem sentido. Eu acho que não é só falar, não. Eu acho também, assim, que a gente que trabalha, vocês, sobretudo, que trabalham com teoria, que quando a gente teoriza e a gente pensa, a gente também cria pensando. Então, eu acho a forma como você vê as coisas muda as coisas, reconfigura as coisas. Assim, eu acho que é o que você está falando. A gente está também numa enrascada quando você... Cuidado para você não criar um novo cânone, que aí, né, assim, sei lá, não é criar um novo cânone, isso se cria, mas transformar em estilo, ou sei lá, enfim, não sei. Estou só agora. Não, mas eu digo do jogo do diretor que fala sobre o que faz, entende? Ele tem... Não, eu sei que pensa, mas quer dizer, ela diz, não faço teatro, não faço outra coisa. Na verdade, cria uma tensão. Não, entendi, eu estava falando brincando, mas já que você falou sério, vou te falar sério o que eu quero dizer. Quer dizer, ela cria uma tensão que produz esse tipo de pensamento que a gente replica em cima. Mas não dá para tomar literalmente essa fala, senão como fala poética. Ontem eu estava ouvindo o Roberto Soares falar e penso que algumas coisas que ele fala corresponderão à forma como ele vê o trabalho dele, e algumas coisas correspondem à forma que ele quer produzir, digamos, um espaço no seu interlocutor. Então, eu acho que a fala dela eu tomo como isso, uma espécie de elemento de provocação para produzir esse tecido que a gente aqui gosta, se diverte com ele. Mas que, evidentemente, aparecem materiais que extrapolam a decisão dela de falar, eu só faço teatro, né? É um falar meio que produz um outro lugar possível para a gente pensar. Agora eu falei sério. Talvez seja também no sentido de alguém que fez uma carreira no cinema, ela tem muitos filmes como atriz, né? Tipo, realmente ter abdicado
e a sua opção, demonstrado a sua opção pelo teatro mesmo, né? Não só. Não, é que parece com o Pensotti, com o Mariano Pensotti, que ele faz uma trajetória semelhante, né? Tem a coisa do cinema. Não. Ele faz 2 curtas e um longa antes de fazer a primeira peça, antes de escrever a primeira peça. E é interessante isso que ela, quando ela fala de teatro, por exemplo, o Stefan Kaeg, né? Todo mundo fala, não, você faz teatro. Ele fala, não, eu faço peças. Né? O trabalho dele com Higiene Reuter. E o Antiprometeu surgiu numa associação com 3 diretores, né? Na verdade, cada um ficou responsável por realizar um trabalho na sua cidade. E o Stefan Kaeg, não sei se é exatamente ele, mas o Rimini Protocol ficou responsável de realizar um espetáculo baseado também no Prometeu. E um outro diretor grego. Então, esse espetáculo surgiu a partir daí. Vejam que só aí essa... Não é uma parceria, porque acho que não... Eles foram convidados, né? Mas ela convidada na Turquia, um grego e um suíço em Essen. Então, nesse sentido... Acho que é uma parceria também com pessoas que estão abertas e que não fazem só teatro. O Rimini Protocol tem essa variedade, né, de manifestações. Eu tinha 2 dúvidas que talvez fosse melhor perguntar para a própria diretora, mas talvez você saiba. Assim. Ótimo. Eu queria saber... Não, mas talvez você saiba. Não sei, talvez na leitura tenha pego alguma coisa. Por exemplo, esse jogo desse trabalho. É engraçado como a referência Bakhtiniana está aí, né? Parece muito Play, aquela coisa. Eles só falam quando a luz acende, mas eu queria saber se esse jogo, se realmente ele muda de dia para outro dia, ou se de repente tem uma marcação que permanece a mesma também. E a outra coisa que eu queria saber é até que ponto ela tem uma trajetória longa, né? Eu não sei se essa pesquisa sobre o medo tal tem alguma relação com 11 de setembro. 12. Não, mas eu falo 11 de setembro tá. de 2001. Eu não sei se de repente ela mudou a trajetória dela ou ela começou a abordar mais isso depois de... Porque na questão, por mais que tenham muçulmanos não praticantes, etc., né, de repente eles sofrem muito essa ressaca E a gente enorme, sabe que, nesse momento, né, quer dizer, o ano passado foi um ano intenso nesse sentido, de protestos e manifestações, como no Brasil, na Praça Taksim. Então, ela diz que isso provoca e provoca uma dinâmica intelectual muito grande. Agora, que isso vai gerar frutos artísticos, isso é outra coisa. Porque o Fear of Darkness lá é de 2008. 2008, né? Aí eu não sei se na trajetória dela, antes de 2001, antes de 11 de setembro, ela já tinha essa preocupação, esse trabalho com medo, com essa... Ela, por exemplo, a primeira peça da companhia é o Rinoceronte. E agora ela está remontando o Rinoceronte. De forma comemorativa, na verdade, aos tantos anos do grupo. 25, né, que vai fazer. Ou não, está sendo feito, então ela vai estrear agora, no 25º ano. Porque tem um trocadilho que eu não entendi. Um trocadilho com o nome rinoceros, né, que é se tornar rinoceronte, e ao mesmo tempo rinoceronte é se tornar rinoceronte. Não sei que trocadilho é esse, mas eles explicam, e eu ainda não entendi. E o turco vai ter que me explicar isso melhor. Mas, de qualquer maneira, ela vai remontar essa peça. Mas por que eu estou falando isso? Não, como uma forma do medo, isso. Não acho que seja a antologia do Sherab Erinstein fala sobre peças que lidam com opressão, né? Então, por isso que eu citei o conceito, a terminologia do Pelletier. Então, de certa forma, quer dizer, ela está falando do medo, e acho que até no Antiprometeu o medo não está tão manifestado quanto em outras peças. Mas, de qualquer forma, acho que a questão é de que maneira ela mostra que o medo já se tornou tão comum que já não se faz mais nada em função do medo.
né? Então, acho que não deve ser em relação ao 11 de setembro, mas a 12 de setembro. Dia 30 de ano estava cheio? Estava cheio, mas consegui sentar. Estava cheio. Fica na parte europeia, né? Porque Istambul é dividido em 3 partes, né? A parte onde tem muitas mesquitas e o núcleo histórico, né? Enfim, Hagia Sophia, vários lugares lá que são turísticos, e tem uma outra parte que é europeia, então de um ponto para outro ou ultrapassa a ponte ou vai de barco, e a parte asiática mesmo, né, que faz a junção justamente entre a Europa e a Ásia. E o teatro dela fica na parte essa nova, que dá para dizer que tem tudo, né, tem McDonald's, certo? Tem, né, ou seja, é uma parte que é ocidental, mas com um comércio, né, um comércio muito intenso e uma rua muito intensa também lá. Mas acho que a questão é a inserção dela como grupo independente em relação ao que se faz também na Turquia, né, que é um teatro mais tradicional, mesmo que encenadores como esse do Home Sweet Home 1 tenham participado, sejam professores, organizadores do Teatro Municipal de lá, ou tenham se trabalhado, né? Uma pessoa, um performer desses, um artista, né? Enfim, que tenha trabalhado, mas no Teatro Municipal, e não só fazendo o tipo de trabalho mais, né, de forma mais autêntica, criando seus espetáculos, suas propostas fora. E eles consideram como sendo o primeiro grupo independente. O primeiro grupo independente, que completa 25 anos. Até alguém que chegue e me contradiga, eu fico acreditando que sim. Bom, acho que damos por encerrado, então. Gostaria de agradecer a minha participação novamente e a oportunidade de poder contar com a plateia. Muito obrigado.